Olá, hoje eu vou apresentar uma coisa um pouco diferente. Vou explicar o que aconteceu primeiro, depois vocês vão ouvir o relato. Está bem? Primeiro foi assim. A Mãe Ângela Maria Gonçalves, da Ordem Espiritualista da Magia Divina, enquanto conversávamos, ela trouxe a ideia como um comentário natural. Olha, eu estive na Casa de Cristal, onde acontecem vários estudos, e te encontrei lá. Você estava lá circulando por lá, tinha suas companhias, e houve um aceno, mas você foi para o seu lado fazer as suas coisas e eu fui para o meu. Eu disse, sério? Mas como eu não lembro de nada? Então eu disse assim, vamos combinar uma coisa. Quando você passar por lá e me ver novamente, queira por gentileza me procurar e conversar um pouco e faz uma coisa. Pega uma mensagem de mim para mim, se for possível. Tá. Ela disse, tá bom, se você quiser, por que não? E daí, não passou uma semana, ela volta, escreve a mensagem que vocês estão lendo aí embaixo, que eu passei para mim mesmo, tá? Esse vídeo é a respeito disso, essa mensagem que eu passei. Agora, eu não tenho como provar, eu não tenho como nem acreditar 100%, não tenho razão para isso, estrutura para isso, também não tenho nenhuma razão ou estrutura para desacreditar 100%, né? E como isso proporciona para a gente uma imagem do que é possível e pode estar acontecendo com qualquer um, e pode muito bem ser a razão de todos não se lembrarem, né? Somos todos filhos das estrelas. E, mais que isso, filhos de Deus, não é? E isso, às vezes, traz conforto para as pessoas, saber sempre que não estamos sozinhos, estamos sempre bem amparados e, sobretudo, nos momentos de dores, que passam dias ou meses, quando a gente dorme, a gente reencontra com o nosso propósito de estar encarnado e pessoas assistindo-nos, cada um conforme sua competência. E se continuamos na dor, não estou falando sobre sofrimento, se continuamos na dor, porque sofrimento é a escolha de não aceitar o que está acontecendo, a dor é quando dói, é inevitável. Então, se passamos pela dor por um período prolongado de tempo, é porque assim foi decidido por nós mesmos, junto da assessoria daqueles que nos amam e vivem do outro lado da vida. Está bem? Então tenham força, tenham coragem e continuem sempre levando um dia de cada vez na força que é própria de cada um, e quando achar que lhe falta força para a luta, para os embates da vida, peça ajuda, né? E aí facilita a caminhada. Graças a Deus. Então eu vou deixar vocês agora, basicamente é isso, esse vídeo foi feito para isso. Ela passou as impressões dela deste lugar, do propósito do lugar, o que ela vai fazer lá, o encontro de nós dois e o que foi dito. E claro que eu insisti com ela que permitisse que isso fosse publicado, porque eu não vejo nada de especial, nada que me torne especial perante os outros. Acho antes que isso é mais a regra do que a exceção. Está bem? Para todos nós. Um abraço e aproveito agradecendo
para agradecer a todos que, com muito carinho, direto e indiretamente, cooperam desta e de outras maneiras para o florescer do diálogo com os espíritos e o despertar do amor, da humildade e da tolerância no coração humano. Meu nome é Jefferson Viscardi e muito obrigado. Nos afeta bastante. Por isso damos um certo trabalho aos nossos amigos até que tenhamos lucidez. Existem algumas salas onde os amigos espirituais nos amparam até que fiquemos mais lúcidos. Depois eles nos conduzem até as galerias, onde a gente tem acesso às aulas, aos jardins, aos saraus, porque o Pai Benedito gosta muito de fazer saraus também, onde a gente ouve poesia, ouve algumas músicas. Enquanto nós caminhamos, conversamos com os nossos amparadores, geralmente sobre alguns assuntos que são importantes para a gente mesmo, né? Assuntos que estão assim na nossa atmosfera mental. Alguns de nós mantêm a mesma aparência, né, da vida atual, outros não. Outros gostam de outro tipo de aparência. Alguns, como eu prefiro estar mais magra. Eu gosto de mim mais magra. Há sempre uma programação para as atividades, lá onde eu chamo Casa de Cristal, porque a impressão que dá no local é justamente cristal, muito límpido e luminoso. Por isso eu chamo Casa de Cristal. Esse é o nome que eu mesmo dei, né? Não é uma colônia, é um local dentro de uma colônia, na verdade. Eu sei por saber que está ligada a várias colônias, e o pessoal todo ali vai justamente para estudos, para se preparar e trabalhar algumas coisas em si mesmo. Eu geralmente participo mais das aulas, os assuntos que eu escolhi, né, de trabalhar em mim mesmo, de trabalhar na tarefa que eu escolhi. Assuntos, às vezes, de pessoas ligadas a mim que eu preciso lidar e questionar com os meus amparadores o como eu vou fazer para compreender, para não deixar a minha energia invadir a das pessoas, para que a energia das pessoas não me invada também, porque uma coisa que eu aprendi na Casa de Cristal é que a gente tem muita cautela com essa questão vibratória nossa, né? Até para auxiliar a gente precisa estudar e aprender mais sobre a gente mesmo, porque às vezes uma memória de alguém pode contaminar as nossas, mas isso é um assunto para um outro momento. Tem algumas salas, como eu falei, por exemplo, ele gosta muito de dar aulas em forma de saraus. Ele gosta muito de trabalhar a nossa parte criativa e tem alguns telões onde alguns
mentores, alguns mais graduados, eles se apresentam, eles falam poesia, eles tocam algumas músicas, alguns nos telões eles criam paisagens para a gente aprender essa parte de plasmar obras de arte, paisagens e até sons mesmo, cores. É uma aula onde a gente trabalha energias e coisas que são importantes para a tarefa que queremos fazer na Terra. Na verdade, parece que a gente está mais recordando uma forma da gente estar sempre ligado ao local de onde a gente vê, a nossa origem. Isso é a minha impressão. Talvez é aquela coisa assim, para cada um, o foco, né, mental pode mostrar coisas um pouco diferenciadas, porque cada um tem um foco, e é esse foco que eu acho que conduz as aulas da gente, o local que a gente vai, com quem a gente conversa. Geralmente os amparadores, eles animam, eles conversam muito com a gente, ajuda muito na limpeza energética, porque enquanto a gente chega meio assim sem lucidez, é preciso que ajudem para voltar a nossa lucidez. Geralmente a gente chega na casa de cristal assim não tão lúcido de certas coisas, das sensações nossas, das nossas ideias. É um pouco confusa a chegada. E depois a gente vai se equilibrando com a ajuda deles, e aí situando, percebendo, porque é um bocado diferente ali a atmosfera, as formas, as cores, até a forma de se locomover não é tão igual aqui no Terra-Terra, né? Às vezes a gente flutua um pouquinho, outras vezes prefere andar. Isso vai de cada um e do estado que a pessoa está naquele momento ali, a preferência dela. Nunca, jamais ninguém sugestiona nada e nem induz a nada. É sempre as nossas escolhas é que conduzem a gente ali. E quanto mais lúcido, melhor a gente escolhe. Eu tive informações, porque eu questionei, de que a casa cristal, ela fica entre dimensões, entre a oitava, nona dimensão, mas a partir do momento que a gente passa da quinta dimensão, já vai ficando um bocado diferente, as percepções são outras. A gente tem uma visão assim meio de 360 graus, a gente não vê só com os olhos, esse diâmetro que o olho percorre não é igual, é maior. A gente percebe as coisas, parece que com o corpo todo. Então, visão, audição, olfato, ainda a gente percebe, mas parece que é com o corpo todo. Essa coisa de profundidade, de tempo, espaço é diferente. Então, eu acho que a dificuldade de lembrar muita coisa do que ocorre é justamente por isso. Por ser diferente, não tem muito essa coisa de igual aqui. Aqui tem profundidade, tem alto, embaixo, e lá não é muito assim. E não dá muito bem para explicar como que é realmente. Eu fico fazendo comparações, né? Porque é difícil explicar. Eu geralmente me lembro bem de passar e ver o Jefferson com alguns amigos, mas eu sou muito focada em algumas coisas que me interessam. E ele parece que também foca bastante nos assuntos
dele, geralmente a gente não fica, não tem o mesmo foco, as mesmas escolhas. Eu vou para outras salas, eu converso com outras pessoas, mas a gente passa um pelo outro, até às vezes se cumprimenta, mas é aquela coisa meio que rápida. Geralmente o Jefferson está acompanhado por uma senhora muito elegante, cabelo assim preto, bem arrumada. Ela tem assim uma elegância, né? Bem esguia. E chama a atenção que tem um senhor também, tem a senhora e tem esse senhor, que ele as feições dele, né? Muito mais. Estão dialogando, conversando com o Jefferson, mas eu nunca me importei muito de aproximar e estar muito perto, não. Até pela minha questão de ter meus interesses pessoais ali. O que eu disse é que esse senhor, ele tem, assim, as feições são marcantes porque é uma estrutura de pessoa negra. Ele é moreno e escuro. Não é totalmente negro, mas ele tem aqueles traços mesmo dos negros, né? Bem marcante, bem forte a estrutura dele. E eu sou muito curiosa, e lá sempre tem muita coisa para se ver, e eu procuro seguir o meu foco. Eu quero trabalhar ali. Geralmente, quando eu alcanço a lucidez, eu já vou no meu foco procurar os meus aprendizados, rememorar algumas coisas, porque na verdade a impressão que eu tenho sempre é que eu estou rememorando, estou recordando coisas e não, na verdade, aprendendo. Como se eu estivesse me lembrando de coisas, são lembranças minhas ali, né? E eu não sei muito bem como explicar isso. O Jefferson geralmente está muito rodeado de pessoas. Essa última vez que eu estive com o Jefferson, inclusive ele estava com um rapaz, né? E é chamado Adriano, e uma moça loura, assim, muito bonita também, cheinha, né? Bacana os dois. Ela não tão firme, ela não parecia tão lúcida quanto o outro, o Adriano. O Adriano estava bem ativo, estava bem lúcido. E ela, às vezes, eu percebia ela desfocando. E quando a pessoa perde um pouco da lucidez, é como se a imagem da pessoa desfocasse, fica aquela imagem meio que desfocada. E sempre aí vem um amparador, ou alguém, ou a gente mesmo que está ali perto e procura ajudar, né, para que a pessoa consiga focar de novo e pegar a lucidez novamente. Quanto menos lucidez, parece que a imagem da pessoa borra, fica um borrão, e não aquela imagem mesmo normal de braço, perna, boquinha, tudo no lugar. E é outra coisa que eu também não sei explicar. Lembro que eu fui até o Jefferson, cumprimentei o pessoal todo, não dei muita atenção assim, a outras coisas, porque eu tinha combinado com ele de que se eu o encontrasse novamente da Casa de Cristal, que eu iria até ele e fazer algumas perguntas e saber dele, porque quando retorna aqui para o físico, ele não lembra. Ele diz que não lembra desses desdobramentos da Casa de Cristal. E eu acho estranho, porque ele está muito lúcido lá, está muito atuante também, e, no entanto, quando chega
no corpo ele não guarda as lembranças. E como eu tinha combinado com ele, eu procurei focar nisso e assim que eu encontrei, eu fui até ele. O que não é muito o meu costume. Mas como havia todo um interesse dele de que eu conversasse com ele lá, eu fiz questão de ir. Eu foquei nisso e fui. Cumprimentei normalmente. Contei para ele a conversa nossa. E aí ele me explicou algumas coisas que ele pediu para mim que não comentasse, que eram assuntos que ele prefere guardar lá para casa de cristal mesmo. É uma escolha dele. Ele disse que é a escolha que ele fez, é a forma que ele prefere atuar. E é uma coisa que a gente na Casa de Cristal aprende a respeitar muito. Essa questão de escolha pessoal de cada um. Né? Essa questão de individualidade é muito respeitada por todos. Então, nós estamos relembrando algumas coisas, conversamos sobre outras. O Adriano participou um pouco de algumas conversas. A menina, a moça loira, até tentou participar de algumas coisas, mas ela desfocava muito, ela parecia não estar conseguindo entender. Ela até comentou comigo, estava ali não mais para disso, tinha momentos que ela estava lúcida e de repente ela desfocava, perdia muito da lucidez dela. Já o Adriano, ele focava mais e mantinha a lucidez mais constante. Se eu me lembrar algumas coisas, eu vou ver no texto, né? Eu comentei isso, que a sensação que a gente tem na Casa de Cristal é como se a gente estivesse num momento onde não tem o tempo, não existe essa coisa de tempo. E aí nós vamos ali para recordar algumas coisas, e aquela pessoa que está lá na carne, dormindo, ela passou. Nós somos como viajantes do tempo. Nós estamos voltando para dar alguns ajustes naquilo que a gente acha que deveria ser reajustado. Rememorar para recordar a gente que é uma mulher. Depois voltar a essa benção e reajustar algumas coisas. A encarnação foi só isso. Relembrar e reajustar para realmente ser o que a gente realmente é no futuro. Claro que isso é a minha impressão. Talvez nem seja a total realidade, mas é a impressão, a sensação e a minha razão de ser na Casa de Cristal. É a sensação nítida de como se a Casa de Cristal fosse uma plataforma de reajuste. E todos ali, a gente está ali para reajustar. Resolveu tudo ali enquanto essas partes nossas, dos nossos passados, que é a impressão que eu tenho também que não é só
uma encarnação que a gente está trabalhando. São muitas vidas sendo trabalhadas ao mesmo tempo e sem tempo. Não consigo explicar isso, da questão de não parece existir tempo. Ainda há algumas questões de espaço, mas muito pouco tempo. Por isso que eu chamo de casa de cristal. Algo flutuante, algo que não tem em cima e embaixo, nem esquerda nem direita. E o cérebro não consegue descrever como que é isso. Aí eu tenho que ficar usando algumas comparações que não são muito bem o que é a coisa. Que eu puder. E é isso, é tudo muito divertido. A gente ri muito, é muito uma sensação de plenitude, de paz, de eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sei onde eu tenho que ir, eu sei no que eu devo focar, eu sei exatamente qual é o reajuste que eu escolhi fazer, e todos nós que estamos ali. E os telões servem para aulas, para esclarecimentos que a gente escolheu fazer, mas na verdade, não é esclarecimento, é relembrar, nos relembram. Olha, você está aí dessa plataforma tal, e tem isso que foi decidido antes, e você vai trabalhar isso, então por isso eu vou te esclarecer esse lado que talvez você não tenha observado. Foca nisso, busca em você mesmo aquilo. Mas é ser muito tranquilo, é muito divertido mesmo. E a gente faz tudo brincando, leve, não tem pressão nenhuma. E a sensação é de que a gente sempre sabe o que fazer, quando fazer e por que nós vamos fazer. Tanto ali quanto no retorno. O cérebro não assimila tudo, ele não guarda tudo, mas o fundamental fica em forma de sensações ou até de lembranças, insights. E alguns, como eu, não sei porquê, acabam lembrando algumas coisas da vivência ali. Eu disse para o Jefferson, o doutor Adolfo é totalmente jovial, através dos sonhos. Eu não sei explicar porquê, que a gente tem que ver muitos, acho que porque estão em outra colônia, estão em outra plataforma, eu não sei entender muito bem, mas é por telões que a gente tem algumas aulas, e tem algumas vivências, faz alguns experimentos, alguns telões servem para fixar aquilo que a gente está criando também, não é só para assistir igual o telão aqui da Terra. Eles formam como se fosse uma tela mesmo, onde a gente vai pintando o mundo da gente, do jeito da gente. E fica muito real, a gente consegue fazer. E tem, claro, alguns amparadores que ajudam. Quando a gente não recorda alguma coisa, eles começam a demonstrar. Por exemplo, eu esqueci e não conseguia fazer o orvalho. Eu tentava, eu queria fazer o orvalho cair, mas não conseguia, e um aparador, ele relembrou e me relembrou como eu fazia isso. Fiz. E era uma brincadeira, não tem pressão, a gente faz porque quer, porque gosta, é prazer, é muito bom. Tem também alguns instrutores, como o Pai Jobim, ele gosta mais de caminhar pelos jardins, ele cria os jardins com flores, céu, como ele gosta.
É como se a gente fosse entrando no nada e fosse surgindo aquele jardim, o céu, as nuvens, o vento, e tudo ele criou. Ele faz. Também não sei como explicar como é que ele faz, mas eu sei que é ele que faz. E ali ele vai conversando, fazendo perguntas. Geralmente ele anda com gente e várias pessoas. Ele conversa com um monte de gente ao mesmo tempo. E nós vamos caminhando ali junto com ele, naquele jardim, e ele vai nos fazendo algumas perguntas. Nós vamos respondendo. Parece que é a forma que ele tem de fazer a gente recordar algumas coisas. E é divertido, é agradável, é surpreendente, porque às vezes a gente fala, isso eu não sei. Aí ele começa a perguntar e começa a rir e pergunta quem era mesmo que não sabia. Porque é como se a pergunta dele fizesse a gente recordar alguma coisa e aí tem essa interação entre ele e todos que eu acredito que sejam alunos. E ele gosta muito de fazer de gerar alguma coisa da gente mesmo. Gerar, que eu digo, é plasmar. Pedacinhos de cristais, folhas, e observar. Ele gosta muito disso, observar as coisas, e ele vai fazendo perguntas sobre aquela coisa e nós vamos respondendo. Aí ele continua com as perguntas. Geralmente ele ensina perguntando, como se fizesse isso de propósito para a gente recordar algumas coisas. Nem sempre porque o Pai Jobim não manda ele tem a roupagem, né, de preto velho, mas lá na Casa de Cristal ele usa várias roupas conforme as pessoas que estão caminhando com ele. Nem preto, nem velho, nem. Não sei como explicar isso também. Mas acontece. Ele não é muito preso com essa coisa de roupa. Ele muda a roupagem natural. E a gente entende isso. Como que a gente entende, não sei. Eu sei, mas não sei como é que eu sei. Só sei. Aí, para o setor, que eu não sei explicar como que a gente sabe, mas é aquele X setor que a gente precisa ir. E cada um escolhe o seu setor. E geralmente quanto mais lúcido estiver, mais certeza, mais clareza o foco que a gente escolheu, né? Os moradores geralmente só acompanham a gente, a não ser na chegada na Casa de Cristal, onde eles ficam ali perto e ajudam na lucidez. Agora, a forma que eles ajudam, para mim, assim, eu só observando, eles só estão parados, perto, coisa, nem tem aquela coisa da. E mantém o foco deles na gente. É o que eu observei, mas eu não sei se é só isso. Eu só posso dizer aquilo que eu percebi. Mas o que eu percebi foi isso, eles param e é muito interessante que assim que um começa a perder a lucidez, logo um dos amparadores surge. Ele não está vendo ele ali, de repente ele surge, lúcido, claro, né? A imagem dele bem focada, bem clara para a gente, e para escolhendo. E logo a pessoa vai clareando de novo, vai ficando lúcida. No caso de que nós ajudamos a moça loura, amiga do Jefferson, a focar um pouquinho apenas, nós três paramos e ficamos olhando para ela e relembrando. Não sei bem, também não sei
explicar o que nós três fizemos para ajudar a moça. Eu só sei que nós paramos o que a gente estava fazendo e focamos a mente, o sentimento todo nela. Mas não tem aquela coisa assim, eu amo você demais. Não é bem assim, não é essa coisa meio piegas e nem invasiva. Era aquela coisa assim, calma, né? A gente confia em você, você vai recordar, fica bem e a pessoa ficou bem. Acho mais ou menos isso. Porque realmente é muito difícil explicar o que realmente acontece. E claro, nem tudo eu lembro. Resumindo, eu prometi ao Jefferson que eu ia ao encontro dele na Casa Cristal. Quando nós nos encontramos lá, ele me disse que não falasse muito sobre aquilo que a gente estava conversando, era um assunto, umas recordações dele que nós conversamos, né? Mas deixou que eu dissesse para o Jefferson aqui, dessa terceira dimensão, né? Que eu acreditar sem lembrar. Apenas analisar a saudade que ele sente dele mesmo e das companhias que são para ele. Porque assim ia ficar mais fácil ele estar vagalume, não lembrar dele, a luz das estrelas. Foi o que ele pediu que transmitisse para o Jefferson da terceira dimensão. Porque tinha sido combinado entre a gente de eu perguntar ao Jefferson essas questões, porque dele não recorda muita coisa da Casa de Cristal. Domingo foi o que aconteceu. A maioria de nós mudou quando realmente é muito difícil traduzir os fatos que ocorrem fora do tempo, fora do espaço que a gente está habituado, né? E o nosso cérebro não consegue assimilar, bloqueia um monte de coisas, um monte de lembranças. Fica algumas imagens meio desconexas e algumas sensações, mas nem tudo vem mesmo para o consciente. Então, essa dificuldade que eu estou tendo para poder passar um pouco das impressões que eu trago, sensações e as recordações da Casa de Cristal. Mas o importante dessas percepções que eu sinto lá, para mim, o importante realmente é que tudo já é passado. Que nós estamos aqui nessa encarnação só recordando. São recordações. E lá na Casa de Cristal a gente vai para ir direcionando os ajustes que a gente quer fazer nesse passado nosso. É passado. Já passou e a gente só está reajustando. Por isso que eu falo que a sensação é de relembrar. Quando chega lá, tem que relembrar quem a gente é realmente. E quando chega aqui, conseguir entender que tudo passa porque já é passado. É isso. O meu nome é Ângela. A maioria das pessoas me conhecem como Mãe Ângela, da Ordem Espiritualista da Magia Divina. E eu decidi, concordei com o Jefferson, né, de falar sobre essa experiência, essas lembranças, até porque eu acredito que possa ser útil para as pessoas que
vivem a mesma coisa, porque isso é uma coisa bastante natural. Eu concordei com ele nesse ponto, de que muitas pessoas têm passado pela mesma experiência, e pode ser que relatando sobre a Casa de Cristal ajude alguns a relembrar, a alguns a compreender também que estão passando pela mesma experiência, porque eu acredito que seja uma experiência natural e muitas pessoas devem estar vivendo essas recordações, que são naturais, que são normais da vida. Por isso eu concordei com o Jefferson de contar essa experiência para vocês. Espero que seja útil, que possa ajudar muitos a compreender o que se passa, e eu faço votos que a maioria possa continuar tendo suas experiências e suas vivências com mais tranquilidade. É isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus.